Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome, o blog Vídeo, Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, Yahoo Grupos, Yahoo Resposta, muito obrigado, tá bom? Você que inscreveu-se recentemente nas nossas plataformas, no nosso canal, aí muito obrigado, tá bom? O X aqui no Brasil tá bloqueado por agora, né? Mas enfim, né? Quando voltar, e vai voltar, né? Acho que depois das eleições, não tenho certeza. Você pode me acompanhar por lá também depois que acabar esse período aí meio complicado aí do Brasil, tá certo? Nós estamos no Xandaquistão, né? Enfim. Então, deixa eu mandar um grande beijo aí para nossa amada de todas as vidas. Um beijo pro meu amado filho. Hoje, dia 30 de setembro de 2024. Gostar desse conteúdo, dá um like. Não gostar, dá um dislike, né? A você que me acompanha há muito tempo aí, muito obrigado. 32 anos, que pessoas que me conhecem, me acompanham por e-mail, 25 anos, no blog, no YouTube, há 16 anos, tá? Feito esse preâmbulo todo, queria responder uma pergunta do internauta, chegou a nós, né, via e-mail, sobre os Vedas, né, os Puranas, na verdade só é sobre os Puranas, olha que interessante, né, sobre os Puranas, e vamos tentar aqui ajudar a pessoa, não vou falar o nome da pessoa porque, né, às vezes a pessoa não quer que mencione o nome, enfim. Você pode explicar a classificação dos Puranas? Esta classificação pode ser considerada preconceituosa? Interessante pergunta, né? Por que ela pergunta isso, né? A pessoa em questão pergunta isso? Porque os Puranas, nós temos ao todo 18 Puranas, tá ok? E dentro desses 18 Puranas, você tem Puranas no modo da bondade, Puranas no modo da paixão, e Puranas no modo da ignorância, tá certo? Satvaguna, Rajoguna e Tamoguna, beleza ou não? E os Puranas, eles falam de um assunto, particularmente entre todos os 18 Puranas, qual é a característica de um Purana, vamos dizer assim. Os Puranas possuem 5 características, a saber, história, cosmologia, criação secundária, genealogia dos reis, né, e dos Manvantaras, os períodos das regras de Manu, que é o patrono da humanidade, consiste de 71 yugas celestes, né, 3.800, 380 milhões, 448 mil anos terrestres. Todos os Puranas pertencem à classe dos Surit Sanhitas. Vyasa é o copulador dos Puranas da era em era. Tá certo? Os Puranas foram escritos para popularizar a religião dos Vedas. Eles contêm a essência dos Vedas. A meta dos Puranas é impressionar no sentido de impressão às mentes das massas dos ensinamentos dos Vedas e gerar neles a devoção por Deus. Baseados neles, os panditas e religiosos organizam katas, kata quer dizer discussão, sobre esses tópicos. Os discursos religiosos nos templos, na margem dos rios ou em qualquer outro local. Então, o Purana vai falar sobre esses vários tipos de assunto. E a pergunta é interessante. Pô, se há um Purana para quem está na ignorância, não é um preconceito? Veja só. Um professor de matemática, ele tem um aluno na quinta série. Ele vai ensinar matemática. Para aquele aluno da quinta série, do quinto ano, ele vai ensinar matemática. Pensa aí disso aí. Beleza ou não? Nós estamos no plano terreno, material. Você vai ensinar matemática. Quem que é o seu aluno? Ele tem 11 anos e está no quinto ano. Então você vai ensinar matemática do quinto ano para ele. Você não vai ensinar matemática para quem está fazendo bacharelado em matemática, na graduação, ou um doutorado sobre matemática. Tá bom, né? É proibido fazer isso? Não. Mas você tem que levar em consideração deixa Kala e Patra. É uma das questões importantes da literatura védica, é esse trato. Deixa Kala e Patra, tempo, lugar e circunstâncias, tá certo? Dito isso, você vai ensinar matemática. Aquela pessoa só vai ficar na matemática elementar? Não, ela vai avançar. Correto ou não? Só que os Puranas, o que acontece aí?
essas categorias dos Puranas aí, né? Eu vou ler alguns textos aqui para ilustrar a nossa fala. Nosso vídeo vai ficar um pouquinho longo aqui, é uma podcast, tá bom? E você que navega aí no meu blog, eu fiz uma publicação, eu vou colocar essa podcast acima da publicação, e abaixo você vai ver a publicação, você não precisa ouvir a podcast, mas eu vou usar essa publicação como raciocínio, como pano de fundo para mim ir elencando a nossa fala aqui, beleza? Então, vamos falar aqui sobre a questão. Vamos lá. A religião védica é conhecida por sua diversidade, é conhecida por fornecer várias maneiras de atingir o objetivo final. Mas como comumente mal compreendido, isso não significa que cada caminho é igual ao outro. O caminho do Vaishnavismo é supremo. Todos os caminhos não levam diretamente ao mesmo objetivo, mas indiretamente, depois que se fundem no Vaishnavismo. Assim como alguns afluentes de rios, independentemente, não podem levar ao oceano, mas tem que se fundir ao rio principal, que por sua vez leva ao oceano. Entende essa questão? Os Puranas são classificados em 3 categorias, cada um direcionado para diferentes tipos de divindades, com diferentes métodos de adoração, diferentes humores e Vedanta ou doutrina. Os Puranas tamásicos também contêm tudo o que é oposto aos Sattva Puranas e são enganosos. Raja Puranas também, mas até alguns existentes, porque às vezes eles fornecem verdades açucaradas, ou às vezes eles promovem o conteúdo sática, mas enfatizam a glorificação de várias divindades. No entanto, os Sattva Puranas são superiores a todos. Garuda Purana, o Garuda Purana é interessante, né? O Garuda Purana é um Purana muito vai falar do quê? Na pós-morte. Você morreu, o que acontece no pós-morte, né? Por quê? Porque dentro dos Puranas você tem 10 tipos de assuntos. Tá certo? Você tem 10 temas. O Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ele vai tratar desses 10 assuntos, desses 10 tópicos. Mas nem todos os Puranas irão falar sobre esses 10 tópicos, esses 10 assuntos. E um dos assuntos é a morte, é o karma, é o livre-arbítrio, é as consequências, é o depois da forma humana de vida, o que acontece. Então o Garuda Purana vai falar dessa questão de passagem. Pô, você morreu, o que acontece nessa transição? A alma está ali, você vê o pessoal em volta do seu caixão ali, enfim, você começa, né, a fazer certas questões ali e vai descrever cada passo, cada momento ali. O Garuda Purana fala o seguinte, afirma que todo e qualquer Purana é misturado com todos os gunas, portanto, às vezes encontramos conteúdo tamásico em algumas porções dos Sattvas Puranas e conteúdo sátrico em algumas porções dos Puranas tamásicos. Caso excepcional, Vishnu Purana e Bhagavata Purana, pois eles são Shuddha Sattva. Você entendeu? Aí Shuddha Sattva, interessante, ó. Vishnu Purana e o Bhagavata Purana, pois eles são Shuddha Sattva. E o Bhagavata Purana, no sentido, ele vai ser superior, não é superior, né? Mas ele é o imaculado. Por que é imaculado? As pessoas não... Porque é o seguinte, cada Purana vai tratar para cada estudante que está no nível de compreensão. Tá certo? Para compreender essa escada da evolução, para voltar ao Supremo. Beleza? E aí, dentro dos Puranas tamásicos, você tem assuntos transcendentais, pô. Nós estamos falando sobre o estudante de matemática. O estudante de matemática, ele vai evoluir para outras matemáticas mais sofisticadas. Só que nos Puranas, qualquer Purana, mesmo que você esteja ali evoluindo ali, qualquer Purana pode dar um insight para a pessoa se autorrealizar, acabou. Então, há mesclas de questões transcendentais, de questões sáttvicas, de questões rajássicas e de questões tamásicas no Purana, por exemplo, tamásico. Tá certo?
Isso é possível, né? Continuando aqui a nossa leitura. O propósito de tal classificação mas é mais para mencionar entre muitos, é permitir que cada classe de pessoa busque a espiritualidade. Isso é conhecido como estratégia de pregação. Assim como a seção Karma Kandiya dos Vedas, eles são apenas destinados a atrair as pessoas para a cultura védica, pois é melhor atraí-las para a cultura védica, fornecendo uma doutrina de seu nível de entendimento para evitar o ateísmo ou movimento antivédico. Interessante, né? Isso, né? Deus, ele é o quê? Onisciente, onipresente e onipotente. Quando ele cria esse mundo material, você acha mesmo que Deus ia fazer esse mundo material e ia deixar a gente a esmo aqui? Ó, se vira aí, meu filho. Não, ele fez um manual de instruções. Tem pessoas que leem o manual de instruções e entendem. Tem pessoas que leem o manual de instruções e não entendem. Mas quando outra pessoa explica para aquela pessoa aquela questão, ela entende. E essa pessoa que entendeu vai passar para outra, que não vai entender, mas se outra pessoa explicar, vai entender. E essas gradações é diferente de pessoas. Então, a Tintya Beda Beda Tato, simultaneamente igual ou diferente. Então, nos Vedas, você tem toda essa questão, e ao mesmo nos Puranas, tá? E ao mesmo tempo, você tem o quê? Por exemplo, nos Puranas, no Modos da Bondade, Sátvicas, você pode encontrar, em alguns casos, questões rajássicas no modo da paixão ou tamásicas no modo da ignorância. Só que no Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, você não vai encontrar isso. É o summum bonum. É do começo ao fim. É só aquilo. E uma coisa interessante no Srimad Bhagavatam, dos 18 Puranas, a gente vai falar um pouco sobre ele, vou ter que recitar algumas orações aqui, me permitam depois. O que acontece? Ele vai pegar a essência de cada história importante que está no modo da transcendência dos Puranas e vai descrevê-los. Você tem a história de Nishinradeva que tem no Nishinra Purana. Você tem ali a questão de Yamaraj conversando com seus servos, o Senhor da Morte conversando com seus servos. Ó, os Vaishnavas você não pega não, cara. Esses daí você não pega não. E um Brahmana que está adorando certamente ali você não pega. Pessoas assim você não vai pegar não. Esses aqui tá com uma Kante. Kante é uma madeira, né? É uma árvore que tem na Índia sagrada, né? E eu uso sempre no pescoço, às vezes eu uso escondido assim, porque a que eu tenho é 2 voltas e tá apertando um pouco os pescoços. Vou ver se eu arrumo uma outra, né? Eu ganhei do meu irmão, né? Eu uso há mais de 32 anos isso, né? Essa questão sagrada, enfim. Então, te protege. Se você acredita ou não acredita, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. É um elemento a mais que você tem, não pode que acabar de vez essa questão. Enfim, então, você tem esses outros elementos, né? Então, um verso do Bhagavad Gita, aí vai dar a dimensão dessa questão que nós estamos falando aqui, para a gente entender o Bhagavad Gita, terceiro capítulo, verso 26. Na Budi Beda Janayet Agena Karma Sangina Doshae Sarva Karmani Vidam Yukta Samacharam. Para não perturbar a mente dos homens ignorantes, apegados aos resultados frutivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para que pouco a pouco desenvolva a consciência de Cristo. Então, essa é a benevolência de Deus, né? Tem, dentro dos assuntos que é contido nos Puranas, e sobretudo no Srimad Bhagavatam, você tem ali a questão Poshana. Poshana quer dizer, ele não é só justo, ele é misericordioso ao extremo. O que significa isso? Deus é tão misericordioso, que a pessoa pode estar no modo da ignorância lá. Está se acabando. Se alguém estiver pregando para aquela pessoa e ela tiver um milímetro de questão de audição
um milímetro de propensão a ouvir aquela questão, aquele milímetro pode salvar a pessoa, porque ele vai entrar por ali. Ele viu a oportunidade, ele vai entrar ali, e a pessoa, de repente, você vê quantas pessoas, quantas histórias conhecemos de pessoas que estavam dormindo na rua. Tá certo? Eu tenho um irmão espiritual, que ele passou por uma fase complicada, né? E ele perdeu tudo. Foi morar na rua. Tava morando na rua. E ele me confessou, né? Eu vim saber isso depois de muito tempo. Falei assim, pô, por que você me falou antes? Isso aí não sabia, né? Ele ficou sem comunicação, sem nada, na rua, literalmente. E as pessoas ficavam impressionadas. Como que você mora na rua e tá ali, né? Adorando Deus ainda, tal. É muito fácil você, quando você está com questões favoráveis, você até adorar a Deus, ou enfim. Mas em certas circunstâncias, você se manter ainda, significa que o conhecimento transcendental vai agir, mesmo que parcialmente, e você não vai se degradar tanto. E essa fagulha aí foi o despertar. Então, essas pessoas que pregam essas mensagens, a importância da pregação, o pessoal não entende. Por que esse pessoal fica pregando sobre Deus? Meu, é isso que importa. O resto é tudo detalhe, é temporário. É eterno, o mundo material é eterno, mas é temporário. E nós queremos a eternidade suprema, né? Enfim, então, por causa dessa misericórdia, de ser o misericordioso, ele vai cuidar de cada pessoa. Ele não tem preconceito, ele não faz nada disso. Se a pessoa tá na intoxicação, tá aqui, lá, meu irmão, teve uma fagulha, ele vai lá, pum. Então os Vedas têm essa variedade de assuntos. E Krishna fala para Arjuna, ó, para não perturbar a mente dos ignorantes, então você não pode chegar de bate-pronto. Por isso, minha questão com o veganismo é essa aí. Meu irmão, você não pode querer. Se Deus sabe que as pessoas estão em posições, em evoluções diferentes, por que você quer ser radical? O que é isso? O radicalismo é condenado. Às vezes nós podemos passar por uma fase, às vezes a gente não é fanático, mas às vezes nós podemos, pelas influências, né? Enfim, vai saber qual, ou pela falta de prática, sei lá, qual que seja, né? Ou maia mesmo, a pessoa ficar condicionada ao fanatismo. E não é uma boa. O dogmatismo. Essa é a minha questão com o vegano. A gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Então você tem que ser misericordioso. Se Deus é misericordioso, por que eu não vou ser? Entende a questão? Ele não se importa com isso, ó. Tem uma história de um caçador, é contada, eu acho que no Ramayana, né? Esse caçador, ele vivia de caça, meu. Ele matava e tal, ele matava animais aí indiscriminadamente, né? Para viver a vida dele lá, ele vivia, ele nasceu naquele ambiente, ele vivia daquele jeito. Essa história aconteceu, meu, há muitos mil anos atrás, hein? Muitos, em Treta Yuga. A segunda das 4 eras. Nós estamos na quarta, que é Kali Yuga. E aí, Narada Muni, como sempre, percebeu uma oportunidade. Deixa eu pregar aqui para esse... Pô, mas você é caçador aqui, cara, você está matando os animais. Mas é minha vida, Narada Muni. Poxa vida, é minha vida, cara. Eu só sei fazer isso aqui. Mas adore Deus, pronuncie os nomes de Deus, de Vishnu, de Krishna, de Hari, enfim. Não, de Deus não. Eu não quero pronunciar o nome de Deus, beleza. Então, eu vou dar para você sair dessa condição, os nomes da morte. Mas como que é o nome da morte? Em sânscrito, né? Morte é Mara. Mara quer dizer morte. E você vai pronunciando esse Mara aí, tá? E ele começou a pronunciar Mara, 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 Rama, Rama. Aí saiu o Rama, ó, Mara, esse Irá. O próximo Mar vai dar Mara, deu Rama. Rama é um dos nomes de Deus. 1000 nomes de Vishnus, ó. 1000 nomes de Vishnus é equivalente a um nome de Rama. 3 nomes de Rama é equivalente a um santo nome de Krishna.
E ele pronunciou Rama, 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 Rama. E aí ele ficou em transe. Porque os santos nomes de Deus não tem diferença para ele, para sua pessoa. Por isso que é importante orar, né? E o horário da madrugada é o melhor horário, canal de comunicação. E aí ele ficou em transe por muito tempo. E um formigueiro começou, ele ficou em transe parado ali, mas estava vivo. Só que ele estava em transe, transcendental, devocional. E aí o formigueiro começou a ser construído no entorno do corpo dele. Engraçado que a máquina de lavar que minha mãe tem em casa, né? Minhas irmãs, tem uma máquina de lavar que deu um probleminha, né? Nova, tem 2 anos de uso, né? E o técnico veio e descobriu que tinha um formigueiro dentro da máquina de lavar, mano. Então eu formei, aí você vê. Aí eu lembrei automaticamente, quando minha mãe me contou sobre isso, eu me lembrei do Valmik Muni. E ele saiu do formigueiro. Valmik quer dizer aquele que sai do formigueiro. E ele que é o compilador, o escritor do Ramayana, essa epopeia maravilhosa aí que fica de recomendação para você. Então, os nomes de Deus é isso, ele tem esse poder. Tá certo? Mesmo para quem não crê, ele tem o poder. Tá certo? Então, essa maravilha dos Vedas, né? Essa capacidade, essa variedade aí que, que faz as pessoas irem adiante. O Srimad Bhagavatam 21, 11, 21, 23 diz o seguinte: essas declarações das Escrituras prometendo recompensas frutíferas não prescrevem um bem supremo para os homens, mas são meramente incentivos para a execução de deveres religiosos benéficos, como promessas de doces feitas para induzir uma criança a tomar um remédio benéfico. Um caso semelhante acontece e ocorre com a classificação dos Puranas. Bhaktivinoda Thakur, em sua obra Tattva Viveka, diz: a conclusão escritural é que Saktas, ou adoradores da deusa Durga, são gradualmente elevados a Bhakti, seja pessoal ou impessoal, tornando-se primeiro adoradores do Deus Sol, depois adoradores de Ganesha, depois adoradores de Shiva, depois Panchopasana, Vaishnavas e finalmente Sampradaya Vaishnava. Pela análise cuidadosa das palavras das Escrituras, entende-se que, pela influência da associação com devotos puros, Chaya, Bhakti, Abhasa se transforma em Shuddha Bhakta, Charana Reno, olha só que lindo. E eu tenho um livro aqui que ganhei do meu irmão espiritual, Yadavananda, que é de Bhaktivinoda Thakur, que é o Jaiva Dharma. Ele vai falar sobre isso aí também. A origem do sectarismo, tem um capítulo que ele fala da origem do sectarismo, ele vai traçar, ele vai falar sobre os Saktas, vai falar sobre Jesus Cristo, e depois, mais à frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Vai ficar um pouco extenso aqui essa questão, mas é importante a gente aqui, eu acho que eu vou dividir em 3 partes, se assim for, mas vou ir direto, enfim. Vamos tentar aí. Ele ainda cita o Adi Varaha Purana. Adi Varaha Purana, 211:85, diz: Jamatara Shahasre. Se alguém adora Ganesha por milhares de nascimentos e se liberta de todos os pecados, então é possível chegar à plataforma de Vaishnavismo. Então, olha que interessante. Palestra de Srila Prabhupada em 23 de setembro de 1969, Londres. Srila Prabhupada, nosso guru, nosso mestre, Jagat Guru, na verdade. As escrituras também são diferentes, porque as escrituras são feitas de acordo com o tempo, as circunstâncias e as pessoas. Assim como a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo pregou no deserto em Jerusalém, onde pessoas que não eram tão avançadas espiritualmente, portanto, sua primeira instrução é: não matarás. Isso significa que eles estavam muito envolvidos em assassinatos, caso contrário, porque essa instrução, e na verdade aconteceu que eles mataram Jesus Cristo. Então, essa sociedade não era uma sociedade muito esclarecida. Então, uma escritura para uma sociedade que não é muito esclarecida é uma escritura para uma sociedade que é muito esclarecida, devem ser diferentes. Assim como um dicionário para o estudante, um dicionário de bolso, e para um estudante universitário. Tem vários livros de dicionário, né?
porque é diferente, feito para diferentes classes de homens. Então, as escrituras são feitas de acordo com diferentes classes de homens. Mas o propósito é o quê? Você se apegar a Deus. Então, quando as pessoas veem, pô, Jesus Cristo, o supremo bem, né? Filho de Deus, por que ele fez o vinho? Pô. Aquelas pessoas estavam num nível de evolução. Já estavam ouvindo Cristo. Por ouvir Cristo, elas estavam salvando as suas vidas, pô. É isso que importa. Tem que entender a Tinti Abeda Beda Tato e essa questão que o próprio Bhagavad Gita, né, que nós citamos aqui, nós falamos, ó, para não perturbar a mente dos homens ignorantes apegados aos resultados fruitivos, na Buddhi Beda Janayet, dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar, mas, ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los. E o que aconteceu depois? Olha só a maravilha que se tornou aí a Igreja Católica aí, né? Quantos mártires, né? Poxa, é maravilhoso ver isso aí. Verdade ou não? Então, continuando aqui nossa leitura do nosso raciocínio, né? Suarga Kanda do Padma Purana, capítulo 62, afirma que todos os Puranas são capazes de conceder liberação e são comparados a diferentes partes do corpo. Então, se você acredita em Jesus Cristo, mesmo, você já está salvo, meu amigo. Ponto! Agora, quem crê, quem não crê, aí que tá. A sua crença é mais ou menos ou não. Aí não é comigo mais, né? Se você crê na Bíblia, você está salvo. Mas a Escritura Sagrada acabou, filho. Não tem dúvida. Se você tem dúvida, é problema teu. Eu não tenho essa dúvida. O Swarga afirma que todos os Puranas são capazes de conceder liberação e são comparados a diferentes partes do corpo do Senhor. No entanto, liberação aqui é no sentido de indicativo, não direto. O processo mencionado acima está sendo indicado. Também observamos no Narada Purana, dedicando um capítulo completo para a glorificação de um dos 18 Puranas. Narada Purana é um Satyaka Purana. Mesmo o Narada Purana tem elementos ali, que é um Satyaka Purana, hein? Mas tem elementos ali meio, às vezes, pequenos pontos radiásticos, pequenos pontos tamásicos. Mas enfim, o importante é que se você seguir aquele caminho, você vai, né? Portanto, cada Purana é capaz de conceder liberação direta também. Similarmente, o Padma Purana também afirma que o Tamasic Purana levam ao inferno. Entretanto, aqui o inferno não é preditivo, mas indicativo. Ele não prevê que todo seguidor do Tamasic Purana irá deslizar para o inferno, mas é um aviso de que um possível resultado. As escrituras mencionam pequenas atividades que levam ao inferno, muitas vezes como perder o jejum em uma ocasião para levar a muitos kalpas de punição infernais, etc. Estas não são complementações literais. Elas são indicativas, elas significam que estamos no caminho para o inferno. E nesta base há duas conclusões. Uma, interpretações da declaração do Padma Purana. Padma Purana 1, a parte 1, né? Para aqueles que são fanáticos, Padma Purana diz que isso levará ao inferno. Não a todos, porque os seguidores detêm karma ruim. E devido a isso, geralmente seu nível de inveja, fanatismo, luxúria e outros agunas estão no pico, no alto. Outra interpretação é que inferno aqui, no caso da declaração do Padma Purana, significa enganoso ao dizer que como o Satyaka Purana fornece diretamente liberação definitiva, o que Tamas Puranas não oferece, a pessoa ainda permanece no ciclo de nascimento e morte, está obviamente propensa a cair na vida infernal ou no próprio inferno. Então, nós temos aqui reis que foram muito piedosos, hein? Quando a gente lê as histórias dos Ekadasis, né? Que por não fazer um jejum de Ekadasi, a pessoa está vivendo, só porque não fez o Ekadasi. Mas a vida dela, vamos supor, hoje é Ekadasi, a pessoa não fez o Ekadasi. Ou quebrou a hora errada, enfim. Mas ela continua levando a sua vida religiosa normalmente. Por esse ato de quebrar o Ekadasi, você pode ir para o inferno com toda a questão piedosa que você fez. É louco isso, né? Então, esse mundo material é afiado como
o caminho da vida espiritual, os Upanishads de Agatri, é afiado como um fio de uma navalha. Qualquer escorregão você se machuca muito. Então, todas as glórias Srila Prabhupada, né? Agora vamos ler uma outra questão aqui. Deixa eu ver aqui. Uma outra questão que eu queria colocar aqui, vamos ver. A classificação Sattva, Rajasica e Tamasica é feita dos 18 Mahapuranas. Há listas, mas há alguma análise de conteúdo para justificar o guna de qualquer Purana, exceto para chamar arbitrariamente Vishnu Purana, Sattva, Shiva Purana, Tamasica. No próprio Padma Purana, a classificação é dada. No Padma Purana, Uttarakanda, 236, 18, 21, o Senhor Shiva diz a Parvati. Vaishnavão, ele vai começar ali, tem as citações sânscritas. Você que está no meu blog ali, você vai ver essas citações sânscritas para você, tá? Ó bela senhora Parvati, saiba que Vishnu, Narada, Bhagavata, Garuda e Padma e Varaha Puranas são sátvicas. Tá certo? Os Brahmanda Purana, Brahma Vaivarta Purana, Markandeya Purana, Bhavishottara Purana, Vamana Purana e Brahma Puranas são rajásicas. E os Matsya Purana, Kurma Purana, Linga Purana, Shiva Purana, Skanda Purana e Agni Purana são tamásicas. Interessante que, muito embora o Agni Purana ele está descrito como Purana no modo da ignorância, o próprio Skanda Purana também, que está falando aqui, né, é uma citação do Padma Purana de ignorância, mas veja só, você tem pérolas que Vyasadeva vai colocando ali. Tá certo? Olha só. O que é um sutra, né? Srila Prabhupada no Chaitanya Charitamrita, Madhya Adilila, né? Capítulo 7, verso 106, ele fala o seguinte. Vedanta Sutra, que consiste em códigos reveladores. O que é um sutra? Aí Prabhupada cita o Vaio, né? Deixa eu ver o Vaio Purana, onde que tá aqui, ó. O Vaio Purana tá Vishnu, Narada, Garuda, Padma. Então, Agni Purana. O Skanda Purana, que está no modo da ignorância, tem uma citação. As palavras do Vaio e Skanda Puranas confirmam isto e definem um sutra da seguinte maneira. Sutra é um código que expressa a essência de todo o conhecimento com um mínimo de esforço de palavras. Precisa ser de aplicação universal e impecável em sua apresentação. Então, veja só, que citação maravilhosa. Nós estamos ali. Então, continuando. Portanto, há três tipos, Sattva, Rajasica, Tamasica, todos foram escritos por Vedavyasa para diferentes tipos de pessoas. Todas as pessoas não são iguais. O propósito da divisão é elevar as pessoas de qualquer situação em que estejam. A qualidade tamásica é mais baixa, Rajasica é mais alta, Sattvica é mais alta ainda que Rajasica. E se você entendeu o Bhagavad Gita, saberia que Sattva Guna é a melhor de todos. Não. Se você lê o Bhagavad Gita, Krishna fala sobre Sattva Guna, é o melhor dos três, mas todos os três são vinculados. Em última análise, eles estão brigando entre si, né? Uma pessoa tem que ir além dos três modos e se situar-se na plataforma espiritual que não é contaminada pelos três modos. É Vishuddha Sattva, né? A bondade pura, sem mácula nenhuma. Por isso que o Bhagavatam é o Purana imaculado, ele não tem mácula nenhuma. Vedavyasa teve o cuidado e a misericórdia de tentar ajudar todos os níveis de pessoas, seres humanos, são 400 mil espécies aí, em variadas categorias aí, em cada situação que você possa imaginar. E ao mesmo tempo, ele deu o Purana imaculado. Né? Continuando aqui, ó. Os Sattvikas Puranas, especialmente o Bhagavata Purana, visam a plataforma espiritual que está além de Sattva. Mas somente pessoas influenciadas por Sattva podem entender e aplicar adequadamente o conhecimento. Ali, então, outros Puranas ajudam as pessoas a se elevarem de suas posições. Uma pessoa tamásica gradualmente chegará à qualidade rajasica seguindo o Tamasica Purana,
Similarmente, uma pessoa influenciada por Raja pode gradualmente chegar a Sattva Purana, seguindo Rajasikas Puranas. No final das contas, todos os Puranas são divinos e são feitos para elevar a sociedade humana, mas a apresentação é dada de acordo com o nível do público. Por exemplo, um professor de matemática ensinará um aluno de doutorado de uma forma diferente do aluno de quinta série. Matemática do quinto ano não é a matemática igual ao do doutorado, mas o nível do aluno é diferente. A matemática é matemática, mas o, né? Enfim. Então, meu amigo e minha amiga, lá no começo a gente já respondeu a pergunta e aqui a gente está acrescentando para o nosso público que acompanha nosso canal, que gosta desse tipo de conteúdo. A gente percebe que desde a época que os blogs eram separados, eu percebi essa questão. Há muitas pessoas fazendo jejum de Ekadasi, há muitas pessoas cantando aí, pessoas que relatam que voltaram a usar o terço, a cantar japa, a cantar o Mantra Gayatri, enfim, fazer jejum, fazer caridade, enfim, qualquer coisa que seja, né? Tá ótimo, tá certo? Então, os Puranas aí, vamos falar sobre a questão dos Puranas aqui, uma questão muito importante. Para não passar batido, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu anotei isso aqui, né? Vamos ver aqui onde que eu deixei. Pronto. Acho que está por aqui. Vou lá em cima. O que aconteceu aqui? A classificação dos Puranas. Nós já falamos sobre a classificação dos Puranas. 36 minutos falando. Ah, sim, é isso aqui, ó. Pronto, achei os Puranas aqui, ó. Então, cada Purana tem uma quantidade de versos. E o Srimad Bhagavatam, no último canto, né, que é o canto que vai falar sobre Kali Yuga, né, a era da desavença e hipocrisia, e aí termina, aí Veda Vyasa ele termina. É engraçado porque muitas pessoas que querem estudar o conteúdo da Índia milenar, eles falam que os Puranas foram escritos há 300 anos antes de Cristo. Mas peraí, Veda Vyasa, 5.000 anos atrás, escreveu os Vedas, pô. Como que pode ser antes de Cristo? Pô, quer dizer, depois de Cristo, não dá, né? É brincadeira, né? Cristo está ali, 2.000 e poucos anos atrás, mais de 3.000 anos para trás ali, que ele começou a escrever, pô. Mas como é que, né? Então o pessoal fica dando essas nomenclaturas, não sei de onde existiram isso aí. A nossa referência é as escrituras, acabou, né? Enfim, né? O Brahma Purana consiste em 10.000 versos, o Padma Purana de 50.000 versos, o Vishnu Purana de 23.000 versos, o Shiva Purana de 24.000 versos, o Srimad Bhagavatam de 18.000 versos, o Narada Purana tem 25.000 versos, o Markandeya Purana 9.000 versos, o Agni Purana 15.400 versos, o Bhavishya Uttara Purana 14.000 versos, 14.500 versos, o Brahma Vaivarta Purana 18.000 versos, o Linga Purana 11.000 versos, o Varaha Purana. Esse Linga Purana, se não me engano, tem uma questão muito interessante, né? Esse Linga Purana ele está categorizado na ignorância ali, né? No Sattva. Mas, ao mesmo tempo, ele vai descrever sobre o Mantra Gayatri. Vai descrever Gayatri, toda a questão, né? Você, Brahmana Vaishnava aí que canta, você Vaishnavi, minha amiga, meu amigo que canta aí, né? Às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, né? Essa transição do sol aí. Então, vai descrever sobre essa questão, se não me engano, acho que é isso mesmo, no Linga Purana. Eu estava lendo esses dias aí sobre isso, sobre essa questão. Enfim, o Varaha Purana contém 24.000 versos, o Skanda Purana 81.000 versos, 81.100 versos, o Vana Purana 10.000 versos, o Kuma Purana 17.000 versos, o Matsya Purana 14.000 versos, o Garuda Purana 19.000 versos, o Brahmana Purana 12.000 versos. Assim, o número total de versos em todos os Puranas é 400.000 versos. 18.000 destes, mais uma vez, pertence ao belo
Bhagavatam. Isso aí é uma citação do próprio Bhagavatam, o capítulo, o último livro dos 12 cantos, tá certo? É o verso 13, é o capítulo 13, que é o último capítulo, versos do 4 ao 9, tá certo? Essa descrição que lemos aqui é dessa questão aí. Sri Diva Goswami citou o Matsya Purana da seguinte forma. Aí ele põe o sânscrito assim. Após compilar os 18 Puranas, Vedavyasa, o filho de Satyavati, compôs o Mahabharata inteiro, que contém a essência de todos os Puranas. Olha só o Mahabharata, meu amigo. O que é o Mahabharata? Os Puranas são a essência de todos os Vedas. O Srimad Bhagavatam é a essência de tudo aí. O Mahabharata, após compilar os 18 Puranas, Vedavyasa, o filho de Satyavati, compôs o Mahabharata inteiro, que contém a essência de todos os Puranas. A essência, tá? Ele consiste em mais de 100 mil versos, são 110 mil versos. Está repleto de todas as ideias dos Vedas. Há também o relato dos passatempos do Sr. Ramachandra, falado por Valmiki. Um relato originalmente relatado pelo Sr. Brahma em 1 bilhão de versos. Esse Ramayana foi posteriormente resumido por Narada e relatado a Valmiki, que o apresentou posteriormente à humanidade. Para os seres humanos pudessem atingir os objetivos da religiosidade, gratificação dos sentidos e desenvolvimento econômico. O número total de versos em todos os Puranas e Itihasas, histórias, é, portanto, conhecido no total da sociedade humana de 525 mil versos. Tá ok? Olha só, hein? Se não me engano, o Ramayana, li o Ramayana em espanhol, né? De Tulsidas, né? Eram 2 tomos, né? Li o Mahabharata em espanhol também, tenho em casa aqui, eu tenho ele, né? É uma literatura que é impressionante, Mahabharata é impressionante, é aqui. Srila Vishwanath Thakur aponta que no primeiro canto, terceiro capítulo desta obra, depois que Sutta Goswami lista as encarnações de Deus, ele acrescenta a frase especial, Krishnastu Bhagavan Swayam, mas Krishna é a personalidade de Deus original. Da mesma forma, depois de mencionar todos os Puranas, Sri Rupa Goswami menciona novamente o Srimad Bhagavatam para enfatizar que ele é o principal de todas as literaturas purânicas. Então, meu amigo e minha amiga, é isso, né? Essa variedade aí dentro da literatura védica é simplesmente para a variedade de pessoas. Deus é a suprema misericórdia. Como que ele é a suprema misericórdia? Por causa disso. Senão não fazia sentido. Tá certo ou não? Então, qualquer pessoa pode ser salva em qualquer condição. Ponto. Então, se você distribui Krishna Prasadam, alimento que é oferecido a Deus, você pega uma laranja, uma banana, que seja aí. Ó, Deus, Krishna, se satisfaz com coisas bem simples, meu. Não precisa aquela opulência e tal. Eu tenho ouro. Não, é devoção. Devoção amorosa que ele quer de você. Se você pegar um copo d'água e oferecer para ele, aquele copo d'água já não é mais material, meu amigo, é espiritual. E quando você toma isso aí, você se purifica. E se você pega água, tinha uma questão que eu comprava água mineral, né, e oferecia, né. Benzia a água, né. Você que é da igreja católica, você sabe disso. Você pode comprar uma água benzida mineral e ajudar a igreja também. Sem abrir a garrafa, né, porque eu abria a que eu ia tomar e oferecia as outras que estavam fechadas, beleza ou não? E aí, o que acontece? Eu oferecia para as pessoas. Falei assim, pô, eu não consigo, uma praçada. Então você dá essa ideia. Né? Através de alimentar a pessoa pode se purificar. Através de cantar os santos nomes, toda essa questão que nós estamos lendo aqui dos Vedas aqui, nessa era de Kali Yuga, que é a era da desavença e hipocrisia, nem certas questões da pessoa estão muito distantes dessa leitura. Então, através de cantar os santos nomes, a pessoa pode automaticamente ser elevada à plataforma e gradualmente ir se elevando ou ser salvo. É o Jagya, o sacrifício da era, né? Enfim. Então, voltando ao Srimad Bhagavatam,
para finalizar aqui nossa fala aqui, eu queria recomendar a leitura do Śrīmad Bhagavatam e mostrar que o Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ele fala sobre 10 tópicos, tá certo? O primeiro tópico do Śrīmad Bhagavatam, o primeiro assunto é Sarga. Sarga quer dizer o quê? A criação primária. Então Deus, nós temos a energia material que está no seu estado de pradana, nesse ovo. Os três mãos da natureza material, todos os elementos materiais, as almas, está tudo ali, ó. Tudo misturado, tudo inerte ali, beleza? Prakriti também está tudo ali. O que ele faz? Ele pega, lança o olhar na natureza material, Purusha, e essa Prakriti, ela começa a se manifestar. Aí você tem o primeiro passo. Terra, fogo, ar, éter, mente, inteligência, arranca, tudo está ali e começa a ser produzido, voltar às suas funções, só que está espalhado por aí. E o Senhor Brahma, né, que a criação secundária, quando você ouvir no Śrīmad Bhagavatam, criação secundária significa que o Senhor Brahma, Vishnu, nós temos 14 níveis de universos aí, né? Satyaloka é o sistema planetário do Senhor Brahma, que é o mais elevado, beleza? Você tem ali, ó, quando você canta o mantra Gayatri, Om Bhur Bhuvar Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya, esse Om Bhur Bhuvar Swah, você está se referindo a todos os 14 sistemas planetários, lá do superior ao inferior, lá embaixo. E lá abaixo de Patala Louca, nos rincões do universo, Mahavishnu está deitado. O Senhor, na forma de Mahavishnu, está deitado. E do seu umbigo de lótus nasce uma flor de lótus que vai até onde? Até Satyaloka. Aí Brahma nasce. Brahma nasce em ignorância, tá certo ou não? E ele escuta a palavra tapa. Que eu vou? Ele olha para ele, tem 4 cabeças, ele olha para as 4 direções, né? E não entende nada. E agora, o que eu estou fazendo, né? Então, ele, através das penitências, ele desperta para o conhecimento. O próprio Krishna, Govinda, explica o conhecimento para ele. E ele vê o mundo espiritual. Fala assim, cara, esse mundo espiritual, ele vê a variedade e tal, a eternidade e tal. E aí ele tem um insight para fazer o mundo material. O mundo material é uma cópia do mundo espiritual, meu amigo. No mundo espiritual tem dança, tem tudo. Tem tudo que você imaginar, tem lá. Só que lá é eterno, né? Aqui é temporário. Olha que beleza, hein? Né? Lá é eterno as coisas. A questão lá é eterna. E aqui é um reflexo. Então o Bhagavad Gita, mais uma vez nós pedimos socorro ao Śrīmad Bhagavad Gita. Ele nos diz o seguinte. Shri Bhagavan Vatya, Urdayam Mulam Adas Shakam, Aswatam Prahu Avayayam. Chadansi Yasi Pranani Yastutam Veda Savedavit. A Suprema Personalidade de Deus disse, afirma-se que existe uma figueira de bengala imperecível, cujas raízes ficam para cima e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece essa árvore é um conhecedor dos Vedas. Então, como que você vê uma árvore de cabeça para baixo? Já chegou à margem do rio? Eu lembro quando eu morava no Piratininga, eu era criança, não tinha Constran, olha só, que você que é do Piratininga aí, pô, não tinha Constran, não tinha, meu amigo, era aberto. Então, a gente ia até a margem do rio, cara, que loucura, hein? Graças a Deus estamos vivos. Mas muitas crianças morreram, né? E quando você via aquelas árvores perto da margem do rio, ela ficava de cabeça para baixo. Louco isso, né? Então, esse reflexo desse mundo, o mundo não é irreal, como muitos falam por aí. Ele é real, só que é uma sombra. A sua sombra existe ou não existe? Pô. Então, essa é a questão, né? Quem está ocupado em atividades frutíferas vive numa figueira de bengala que não tem fim. Ele vagueia de um galho para o outro e nunca para. A árvore deste mundo material não tem fim, e para quem está apegado a esta árvore não há possibilidade de liberação. Então, essas raízes aí, você está ali nesse emaranhado, por isso essa literatura védica aí que nós estamos falando. Então, essa criação Visarga, que é o segundo tema do Śrīmad Bhagavatam, vai falar sobre a criação secundária,
onde Brahma começa a dar forma, pegar isso que Krishna já deixou ali e tal, ó, os elementos estão aí. E ele vai manipular esses elementos, vai criar toda a criação, os Marutis, os Manvantaras, os semideuses, os seres humanos, enfim, os Vedas, tal, tá tudo ali que deve ser cada função, o Sol e a Lua, tudo são postos, né? Enfim. Depois disso aí, o terceiro assunto do Srimad Bhagavatam é Stana, manutenção, e o karma. O que acontece? Cada um, de acordo com as suas atividades, vai estar ali numa questão, vai ser enquadrado ali, a justiça, né, vamos dizer assim. O quarto assunto do Srimad Bhagavatam é Poshana, que significa justo e misericordioso, como nós falamos anteriormente lá no começo. Ele é justo e misericordioso. Só que ele é o supremo justo e o supremo misericordioso. Srila Prabhupada, muitas pessoas não entendem quando ele veio para o Ocidente. Pô, você está dando Brahmana para a milete, meu amigo? Como que é isso aí? Para um não indiano? Como que é isso aí, não? A gente vê que a pessoa se aproxima e tem um pouquinho de intenção, a gente oferece. Por quê? Porque o mestre espiritual ele vai acompanhar a questão de Deus. Se Deus é o supremo misericordioso, ele vai também ser nessa questão. Ele vê uma fagulha, ele vai abanar aquela fagulha para ver se aquela tocha, aquela tora pegue fogo e se ilumine. Tá certo ou não? Ele vê a oportunidade. O Ti é o quarto assunto dentro, né? Ó, é o quinto assunto. Ó, nós falamos sobre Sarga, a criação primária, Vishaga, criação secundária, que é feita pelo Sr. Brahma, Stana, manutenção, o karma, tá certo? Poshana, é o justo, o supremo justo e o supremo misericordioso, tá certo? Uti é o livre-arbítrio. Então, existem 8.400.000 espécies de forma de vida que espalhadas pelo mundo afora. 400.000 são humanas. Os animais eles não têm independência, então eles não vão sofrer nada, eles estão na cadeia evolutiva, acabou. Eles não têm muita margem de escolha. Quando você está no ventre da sua mãe, você tem pouca margem de escolha. Você está lá dentro da barriga. O que você pode fazer? Eu estou com vontade de chutar minha mãe, você dá um chute. Então você tem pouca mobilidade, você sai do ventre, você vai crescendo, tal, aí você vai chegar a ter o livre-arbítrio seu, as suas escolhas se tornam maiores, né? E a responsabilidade também. Então o livre-arbítrio parte do princípio que, para você, meu amigo e minha amiga, entender esse ponto, você que é católico aí, ou acredita na Bíblia, eu acredito, tá? Você tem o paraíso. Nós estávamos no paraíso, pô, Adão, Eva, me ajuda aí, pô. O que aconteceu? Eles estavam no paraíso e eles tinham a liberdade e o livre-arbítrio. A liberdade é o quê? Você comer a maçã. O livre-arbítrio é o quê? Você escolher não comer a maçã. Então, o livre-arbítrio ele acompanha essa questão também da liberdade e livre-arbítrio, que na categoria védica está junto ali. E muitas pessoas que vão traduzir os livros indianos, né, do sânscrito, eles cometem esse equívoco aí. Ó, falamos sobre o Sarga, Visharga, Stana, Poshana, Uti. Agora vem os Manvantara. Os manos são os advogados da humanidade. Dentro da criação, você tem vários seres divinos, né, que através do karma ali, eles foram se elevando. E eles vão ajudar a humanidade e pessoas que estão lá em categorias lá para baixo lá a se elevarem também. Então eles vão trabalhar na administração universal para ajudar as pessoas, são voluntários. São pessoas divinas aí, seres divinos que tentam ajudar a humanidade. Então, quer ver uma questão simples aí? Pratique isso, meu amigo. Não acredite em mim, só pratique. O Sol é o olho de Deus. Beleza ou não? É um semideus, é um planeta, mas tem uma divindade ali que representa Deus. Se você olhar para o Sol, agradecer a ele como o olho de Deus, isso é um aspecto da verdade absoluta que é o impessoal. Você vai se purificando, cara. Você vai ter tanta sorte na sua vida. A Lua é o olho de Deus da noite. Faça esse exercício aí. Você vai se elevando gradualmente também. Você vai vendo Deus nas coisas, tá certo?
Por exemplo, no Bhagavatam é dito que na batedura do oceano de leite, o Senhor assumiu a forma de uma tartaruga. E a montanha ficou em cima da tartaruga e os semideuses e os demônios começaram a mexer para bater o oceano de leite. É dito que o Senhor estava com uma coceira e essa questão foi... E o Senhor Kurma, o que aconteceu? Ele começou a ficar sonolento e bocejou. Quando você vai na praia, aquela brisa que vem, aquela brisa que vai, simboliza a respiração de Kurma, que abençoa a gente. Então, quando você vai para o mar, que é auspicioso você vir para o mar, sabia disso? Todos os rios sagrados do mundo desembocam na onde? No mar. Então, se você toma banho de mar, meu filho, por isso que você volta renovado. É ótimo. E aí, por isso que o pessoal fala que tira a zica, né? E aí, quando você vai com essa consciência, você vai lembrar dessa história, você vai, pô, cara, a respiração de Kurma, né? A inalação e a exalação. Então, os Manvantaras, né? Falamos sobre o Sarga, criação secundária, Stana, Paushana, Uti, Manvantara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo assunto dentro do Srimad Bhagavatam é Ishnu Kata, os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Passatempos por quê? Quando uma alma condicionada está nesse mundo, ela está condicionada. Mas Deus, quando vem, ele quer se divertir no mundo material, porque ele é dono. Ele pode sair eu quero sair do mundo espiritual, mas ele nunca sai, mas ele pode criar uma expansão. Ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus, pô. E ele vem passar o tempo aqui. E por lembrar dessas histórias, você se purifica. Depois nós falamos sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo tema é Niroda, destruição. Vai falar sobre essa destruição do universo, né? Às vezes tem destruições parciais, por exemplo, a Bíblia nos falam para nós sobre o dilúvio. A humanidade estava muito caótica, estava demais, o que aconteceu? Houve o dilúvio, depois que a água baixou, foi povoado de novo. Há destruições parciais e vai ter um momento nesse mundo que vai ser destruição total, meu filho. O nono assunto do Srimad Bhagavatam é o moksha, liberação. Onde você, é isso que nós estávamos falando até agora, você é um assunto dedicado a essa questão da autorrealização. Vai falar sobre, os Vedas vai falar sobre a propensão da alma condicionada. Ela comete erros, ela tem a propensão a enganar os outros, sentidos imperfeitos, enfim. E quando você pratica o serviço devocional ou a autorrealização, você vai purificando-se nesse sentido. O que é Jnana Yoga? A yoga do conhecimento. Então, a mente, por incrível que pareça, ela gosta de deliberar, junto com a inteligência que é Buddhi. Então, perceba, meu amigo, minha amiga, quando você ficar debatendo filosoficamente certos assuntos espirituais, você vai sair do modo da paixão, você vai entrando no modo da bondade ali, sabia disso? Então é o Jnana Yoga. Interessante isso, né? Depois, o 10º assunto do Srimad Bhagavatam, fazendo uma ressalva aqui, todos os 18 Puranas, eles vão falar sobre vários tipos de assuntos. E esses assuntos aí, o que eu posso dizer para você? Pode abrir, tá aberto. Esses tipos de assuntos, obrigado. Esses 10 tipos de assuntos, obrigado, viu? Esses 10 tipos de assuntos aí são exclusivamente falados no Srimad Bhagavatam. Em outros Puranas falam sobre três tópicos do que nós estamos falando aqui, outros falam sobre 6, sobre 7, enfim. Só que o Srimad Bhagavatam fala sobre esses 10 tópicos, tá bom? Tá ok? E todo tipo de assunto material, sociologia, psicologia, qualquer assunto ali está contido dentro dos Vedas. Interessante, né? Astrologia também tem, que são os Upavedas, né, que dão suporte aos Vedas, né? E tem os Vedangas também. Então, meu amigo e minha amiga, é isso. Eu falei que ia fazer umas orações aqui.
Era para ser no começo, mas vai aqui no final mesmo. Om Agena Admirandasya Gina Dhyana Shalakayata Kshuru Militandiena Tasmai Siru Vedamaha Sri Chaitanya Namobistan Staptanyena Butale Sayarupa Kadamayan Dadati Swapa Dantika. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas meu mestre espiritual Shri Prabhupada, né, abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Quando será que Shri Rupa Goswami Prabhupada, que dentro deste mundo material aceitou ou como sua missão satisfazer o desejo do Sr. Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de lótus. Vanderhan Siguru Shri Yuta Padakamalan Siguru Vaishnavanscha Sirupam Sagradatam Sahagana Ragunatam Vintam Sadivam Sadvaita Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Krishna Sri Radha Krishna Padam Sahagana Larita Shri Vishaktam Cha. Ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual e aos pés de lótus de todos os Vaishnavas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de Shri Rupa Goswami e de seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, bem como Raghunatha Dasa, Raghunatha Bhatta e Gopala Bhatta e Shri Diva Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sr. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Sr. Nityananda e também a Dvaita Acharya, Gadadhara, Srivasa e os demais associados. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srimati Radharani, esse Krishna, bem como suas companheiras Shri Lalita e Vishaka. E Krishna, Karunda Sindhu, Dinabando Jagapate, Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namustute. Meu querido Krishna, amigo dos aflitos e fonte da criação, você é o senhor das golpes, eu amigo e o amante de Radharani. Ofereço-lhes minhas respeitosas reverências. Tapitakanti da Gourangi, Radha Vrindavanishvari, Prishabano Sutudevi, Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra ao ouro derretido, e que é rainha de Vrindavana. Filha do rei Vrishabhano, você é muito querida pelo Senhor Krishna. Uma ressalva aqui, Krishna, ele é Deus, a suprema personalidade de Deus, é o único original. Olha só que interessante, o planeta, de todos os planetas espirituais, você tem os Vaikunta loucas, você tem Rama louca, você tem Krishna louca, é o mais alto dos planetas espirituais, né? Qual que é a cor de Deus? Se você soubesse a cor de Deus, Deus é chama Sundara, negro. Ele vai simbolizar, quando você junta todas as cores primárias ali, que cor que dá? Mas esse tipo de tonalidade da cor de Deus, você não consegue, com esses olhos materiais, você não vai conseguir ver. Somente, por isso que ao ver essa questão, fala assim, caramba! É a origem de todas as cores, é ele ali também, de tudo que você possa imaginar, ele é a origem de tudo. Govinda Adipuru Shantan Rambhaja. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaivacha Patitanam Pavavnevyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor, exatamente como a árvore dos desejos. Eles podem satisfazer os desejos de todos e estão cheios de compaixão pelas almas condicionadas caídas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasili Goura Bhakta Vrinda. Ofereço minhas reverências a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, a Sri Advaita Prabhu, a Gadadhara Prabhu, Shrinivasa e a todos os devotos da linha devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bem, meu amigo, minha amiga, é isso. Tentamos aqui discorrer sobre, responder uma pergunta e, ao mesmo tempo, dentro dessa pergunta, que a gente respondeu no começo, traçar um paralelo sobre o Srimad Bhagavatam e os Puranas e essa literatura védica, tá certo? Tentamos, de alguma maneira, com nossa incapacidade e limitação, trazer esse assunto para ti aí do outro lado aí, tá bom? Que você aí, se você gostar, dá um like, se você não gostar, dá um dislike, tá bom? Eu agradeço demais a sua visita aqui ao nosso espaço aqui e convido você a... Você tá com o seu rosário aí, com o seu terço aí, tá empoeirado aí, meu amigo, minha amiga, pô, tira a poeira. Ô João Maria, mas o rosário é 150, meu, é difícil, vai no terço. O terço é difícil, mas eu tenho uma aqui, ó, que tem 10, ó, aqui, ó, tem 10, pô. Vai nessa aí, eu não tenho, vai com a sua boca, vai qualquer coisa. Você tem uma coisa que tá aí, ó, atravancando, que você não usa, dê em caridade, isso aí, vamos que vamos.
Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Cante Hare Krishna e seja feliz.